está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. De tirar, Senhor Deus, a concentração e a atenção está neutralizada agora. Em nome de Jesus, todo demônio do inferno, derrotado, amarrado, neutralizado, vencido, despojado, sem forças, porque a presença do Todo-Poderoso está aqui. Te adoramos, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dá um beijo no seu irmão, profetiza que ele vai entender tudo. Amém, obrigada, querido. Profetiza que ele vai entender tudo, tudo, tudo. Tudo, ele vai entender tudo. Amém? Amém. Nós estamos, amados, começando uma série de mensagens, ok? Todas as quartas-feiras de fevereiro, inclusive na quarta-feira de cinza, já vou respondendo a pergunta de quem vai ficar na dúvida. E para ninguém dar uma de João sem braço, será que vai ter? Será que não vai ter? Na quarta-feira de cinzas tem culto, tá bom, amados? E tem o prosseguimento dessa palavra. São temas, um tema ligado no outro. E é primordial que você esteja vindo, você esteja fazendo um propósito com Deus, porque serão mensagens fortes e libertadoras. Amém, queridos? Amém. São quartas de cura e libertação. Quartas para nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus e ter áreas da nossa vida que ainda parecem vazias, ainda parecem obscuras, coisas que não entendemos. Ter isso curado de uma vez por todas na nossa vida, amém? Porque Ele veio curar, Ele veio salvar o que estava perdido e Ele veio curar quem precisa de cura, os enfermos, amém? Então você vai profetizar para o seu irmão, você não vai faltar nenhuma parte. Vamos entrar pelo mês de março, temos muitas coisas para descobrir, você vai ver isso. Bem, eu quero começar falando para você o seguinte: o tema de hoje é espírito de orfandade e libertação. E aí nós vamos começar falando o que é libertação e o que não é libertação. Porque o pessoal acha, normalmente, quem foi aí de igreja mais do fogo, mais canela, fala que libertação, pode pensar, né? Eu não sei, pode pensar que libertação é só expulsar demônio, é falar em mistério, rodopiar, e a pessoa cai, e é aquela coisa toda. Eu quero dizer para você que é uma libertação individual. Todos nós precisamos de libertação. Mas a libertação individual, você consegue só você ser liberto? Não dá só para eu ser liberta. Eu tenho que entender que há uma opressão, uma orfandade e toda uma libertação que precisa acontecer no coletivo. E eu preciso entender em que cenário eu estou, para eu entender o que acontece comigo e aí sim ser liberto. Não dá para eu dizer assim, não, eu preciso me libertar disso, daquilo outro e que se dane o mundo. Outra coisa importante é nós entendermos que a libertação, ela é necessária mesmo para crente de longa data. Fala assim comigo, eita Jesus! Entenda que libertação não tem nada a ver com tempo de igreja. Conversão tem um pouco a ver. Eu me converti há 10 anos atrás. Sim, eu levantei a minha mão e eu recebi a Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu confessei a Cristo. Eu creio que Ele é meu Salvador. Eu creio que Ele é o Senhor sobre a minha vida. E eu creio
de alguém que teve o seu espírito vivificado. A vida de Deus entrou nele, ok? Amém ou não amém? Só que, no momento em que essa pessoa aceitou Jesus, caíram todas as escamas, todas as amarras, todas as coisas. Amém? No mundo espiritual, sim. Porém, nós sabemos que o homem ele é constituído de, diga comigo, de corpo, de alma e de espírito. O nosso espírito foi vivificado. Porém, a nossa alma, que vai tomando forma de acordo com a crença e o valor onde nós estamos inseridos, vai tomando forma a nossa personalidade, a nossa vontade, vai se aprimorando, vai tomando um rumo e um jeito de ser, de fazer. Ela vai se desenvolvendo e vai sendo marcado pela cultura que nós estamos inseridos, pela família a qual pertencemos, pelos valores que eles passam para nós e pelo que eles acreditam e que também passam a nós. Então, a libertação, ela acontece de uma forma imediata e progressiva. Nós podemos chamar também de equiparando a um processo de santificação. Conforme nós vamos sendo santificados em Deus, áreas da nossa vida vão sendo desatadas. Você concorda com isso? Vão sendo libertas. Cantos escuros do nosso coração e da nossa mente, a luz de Deus vai entrando. E aquele pecadinho que tinha lá, que eu não tinha forças para vencer, eu começo com contato com a palavra, com a oração, com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus, eu começo a tomar forma de filho de Deus. Eu começo a ter o caráter de Cristo impresso em mim. A libertação, ela é para filho de Deus. Porque sem o Espírito de Deus não dá para ter libertação. Uma libertação completa e real. Então eu vou dizer para você o que não é libertação, para nós entendermos o que está na nossa mente que está errado em relação a esses conceitos, e talvez por isso nós muitas vezes não obtemos vitórias sobre áreas da nossa vida. Libertação não é expulsão de demônios. O que, pastor? Eu pensava que expulsar demônios só ficava liberta. Não é só expulsar demônios. A libertação real e completa, ela é diferente de expulsar demônio. Sabe por quê? A expulsão de demônio, ela está muito mais ligada a um processo de evangelização, de purificação, de limpar a casa, do que propriamente dita de uma libertação completa. Porque, veja comigo, a libertação, ela tem o propósito de avançar para as causas de atuação demoníaca. Se eu só expulsar o demônio sem tirar a causa porque ele está ali, a pessoa não vai ser liberta nunca, concorda? Porque você vai falar, sai, não tirou a causa, ele vai voltar. Porque ele tem um motivo de estar ali. Se você não tirar o motivo, vai ser sai, volta. E tem pessoas que está endemoniada, ficou liberta, aleluia. Aí no outro culto cai de novo. Aí no outro culto cai de novo. E no outro culto aí cai menos, porque já está aprendendo a controlar na mente o demônio, sabia disso? Aí vai caindo com menos estardalhaço cada vez mais. Só que isso não tem sido uma libertação completa. Que a libertação completa, ela avança para tirar a causa, remover a legalidade. Diga comigo, legalidade. Porque o demônio trabalha com lei espiritual, sabia disso? Ele trabalha só com aquilo que dá base legal para ele estar ali. Se ele não tiver base legal, ele não pode estar ali. Amém? Amém. Outra coisa.
poder fazer nada por mim nesse lugar. Isso é mentira do diabo, eu já vou logo te avisar. Porque todos nós estamos nos libertando de amarras do passado, de traumas da infância, nos libertando de ideias e ideais que as pessoas colocaram dentro da nossa mente, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Por onde os demônios entram, porque são as portas do engano que ele aproveita. Você está entendendo isso? Faz assim para mim, Faz assim para eu saber se está entendendo. Eu gosto de participação, interatividade. Não precisa falar não, porque atrapalha. Mas faz assim, amém, tá bom? Outra coisa, eu já falei que trabalho com as legalidades. É diferente, libertação não é sai, quebra. Diga comigo, agora pode falar. Libertação não é sai, nem quebra. Eu só pequei numa coisa aqui agora. Eu não falei para você de onde nós vamos tirar tudo. Eu quero dar esse mérito para esse pastor. Em 2012 eu li esse livro, eu quero que fique gravado aqui na câmera. O Avivamento do Odre Novo. E eu tenho lido esse livro ano após ano. 2012, não, 2013. 2013, meados ali. Eu li esse livro. O Senhor já tinha me levado para esse rumo de questão de espírito de orfandade, distorções da paternidade. E eu tenho aprendido muito. E todas as ministrações serão embasadas em lições e revelações que só um homem consagrado a Deus pode ter. São revelações muito profundas. Eu quero dar todo o crédito dessas mensagens que serão ministradas ao pastor Marcos de Souza Borges, o Cote. Tá bom? Eu quero que fique gravado isso, porque eu vou falar muita coisa que ele fala aqui. E a palavra do Senhor me ensina da honra a quem tem honra. E eu tenho certeza que ele queimou muito joelho, e muita papiração, e muito suor, e muito sono que ele deixou de ter para estar estudando isso daqui, para nós hoje estarmos recebendo. Tá bom? Então eu estou falando dos pontos que estão no livro, essas palavras, né, os exemplos, a ministração do Espírito Santo, nem minha não é, porque eu não sou ninguém. Mas todas as bases nós vamos ministrar, eu te aconselho a comprar ele. Tá bom? O Avivamento do Odre Novo. Não é sai, nem quebra. Por quê? Eu já falei, não é sai, porque vai e volta. Quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia em Provérbios 26, versículo 2. E você vai ver que eu estou falando é verdade. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Eu não vou ministrar com pressa, ok? Porque nós precisamos entender. A palavra do Senhor diz que o justo, ele é liberto pelo conhecimento, sabia disso? Em Provérbios também. Então você precisa conhecer para ser liberto. Provérbios 26, versículo 2 diz o seguinte: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, diga assim, a maldição sem causa não se cumpre. Ou a maldição sem causa não acha pouso. Se não tiver causa, o que eu falei? Se não tiver legalidade de causa, o demônio não pode ficar, não tem pouso. Então se alguém chegar para você, está com a vida em Deus, com a vida santa, maravilhosa, comunhão com o Espírito Santo, ele vai falar: eu te amaldiçoo. Você vai ver, essa maldição vai se cumprir? Não vai se cumprir. Não vai. Quem quer que seja que fale, o maior apóstolo, o maior bispo, o maior profeta, não se cumprirá se não tiver paz, se não tiver brecha, se não tiver pecado. Ok? Então, quando a gente fala sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, a gente só está espantando a andorinha, se a gente não tirar a causa, ok? E não é quebra-quebra. O que é quebra-quebra? Está quebrado em nome de Jesus, está quebrado na maldição, está quebrada a maldição. Adianta a gente ficar levantando à noite, está quebrado. Se fosse assim, estava todo mundo
espiritismo, de homicídio, de suicídio, de aborto, de imoralidade. Não tem base para demônios atuarem nesse município? Ou em qualquer município? Adianta só ficar quebra, quebra, quebra? Adianta? Adianta você ficar? Não adianta. Então não é quebra-quebra. Tem que confessar a iniquidade. Tem que confessar o pecado. Tem que confessar. Então, se não é sai-sai nem quebra-quebra, a libertação, ela primeiro, ela destrói o lugar de pouso. Destrói o lugar de pouso. Outra, Jesus veio para nos dar uma libertação completa. Mateus 12, 28 e 29. Vamos lá, abre aí. Porque a melhor coisa que tem no mundo, na vida, é manusear a palavra de Deus. Amém? Amém. Crente que não gosta de ler a Bíblia, duvido de ser crente, viu? Que é Jesus falando, né? É o Abba falando, é o Espírito falando, não tem como. Essa semana, deixa eu contar uma pra vocês antes de falar isso aí. Essa semana foi muito engraçado. Eu estava conversando com o João Pedro e ele falou assim, estava com algumas coisas, alguns conflitos dele, assim, de pré-adolescente, né? E ele falou assim, eu falei, meu filho, fala com Deus. Aí, olha a minha encruzilhada. Ele falou assim, mas mãe, eu falo com Deus. Eu falei, então. Aí ele, mas Deus não fala comigo. Eu falei, ih. Só que no sábado, na sexta-feira, no último dia de férias do pastor, eles tinham ido à praia para trabalhar, né? E eles foram para a praia. Eu falei, vai para a praia, aproveita o último dia. Foram para a praia e na praia ele recebeu um folheto, né? Ele recebeu um folheto e o folheto era tudo que estava precisando. Deus falou com ele. Deus falou contigo? Tu ouviu a voz de Deus? Naquele dia tu ouviu a voz de Deus. E aí eu falei com ele assim, meu filho, Deus fala conosco algumas vezes para algumas pessoas, não são para todos, é para a minoria. É audível. Para outras pessoas é no espírito. Para outras pessoas Deus fala na palavra. Para outras pessoas Deus fala através da natureza. Você não viu o exemplo que o seu pai deu domingo da abelha? Eu até usei a pregação para ele. Ele falou, é mesmo. Eu falei, você não lembra que o rapaz na praia te deu um folheto? Foi uma resposta para você? Aí aconteceu um negócio e Deus falando com ele. E ele achando que não estava escutando Deus falando. Aconteceu um negócio, eu fiquei aborrecida com uma coisa e orei por aquilo, mas não falei para ele. Pode falar que eu não vou dizer o que é não, tá? Não vou te explicar. Aí eu orei e falei, Senhor, se isso estiver prejudicando meu filho, que estraga. Não é que pifou? Eu fiquei quieta na mica, eu fiquei até com medo. Falei, Senhor, ai Jesus. Falei, cara, tô pagando ainda. Ai Jesus. Porque eu falei pro Senhor, eu prefiro pagar uma coisa que eu não vou ter do que isso prejudicar a vida do meu filho. Beleza, pifou. Aí eu falei assim, faz propósito. Mãe, pifou, aquele negócio que todo mundo gosta. Pifou. Ai meu Deus, eu fiz um negócio. Ele, na verdade, tinha feito uma coisa que o pai disse para não fazer. Aí, como José era bocudo e Deus já sabia, aproveitou para levar ele para o Egito, Deus já sabia que ele ia fazer. E eu já tinha orado nesse dia. E aí o que aconteceu? Falei, meu filho, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia dele, meu espírito. Ele não sabe que eu orei. Ele não sabe. Nem vai saber, eu nem falar, senão ele vai ficar com raiva. Eu falei, meu filho, faz um propósito com Deus. Faz um propósito de ficar tantas horas assim. Faz um propósito assim, assim. Tá bom, mãe. Ele orou lá, fez o propósito dele com Deus. O negócio não voltou a funcionar? Aí eu orei no Espírito sem ele saber, Senhor, honra a fé dele. Reverte aquele negócio que eu falei. Senhor, honra a fé dele. Pra ele ver que o Senhor é Deus. Falei no meu espírito. Você não está sabendo disso. O negócio não voltou a funcionar, gente? Totalmente não, mas é pra você ficar no cabresto ali, senão tu sabe que tu... Entendeu? Deus, ó, sabe até onde dá pra gente. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso?
coisa que eu falei assim, eu não gostei disso que você fez, disso, tá. Mãe é assim mesmo, né? Mãe é assim mesmo, fala. Aí eu falei assim, isso, quer que eu ore? Mas ore aí, a senhora orou e empurrou a cara. Tipo assim, ela orou, já era, vai acontecer. Ele empurrou a cara, virou a cara pra mim, porque nem sabia. Eu falei assim, vou nem falar mais nada, deixa que Deus faz o resto. Aí depois ele como um menino quebrantado, mãe, me perdoa. Quem é pai e mãe aqui? Não dá pra resistir, né, mãe? É igual Deus. É igual Deus com a gente. Deus não resiste o coração quebrantado. Mãe, me perdoa, tá bom, meu filho, eu já me derreti todo. Jesus quer nos dar uma libertação completa. Aqui, o que acontece? Versículo 28 diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então saqueará a casa. A casa somos nós. O valente é o demônio que está atuando na vida da pessoa. Jesus, ele é o libertador, e através da conversão ele começa a limpar a casa. Ele amarra o valente, sai demônio da vida das pessoas, limpa a casa, amarra, a gente não fala em nome de Jesus, sai, não volte mais, você está repreendido, você está neutralizado. A gente não fala isso porque nós somos a voz profética na face da terra. Nós somos a voz de Deus, nós somos o comando para as coisas acontecerem. Sabe por quê? Salmo 115 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, o canal competente para atuação, mover a voz profética de Deus, somos nós, a igreja. Amém. E aí nós falamos como igreja do Senhor, cumprimos o nosso papel, amarramos, neutralizamos. Jesus vem, liberta a pessoa se converte e começa o processo de libertação. Não adianta, sai, quebra. Tem que se converter, se tornar filho de Deus e tem que tirar a causa da maldição, amém? Vai pensando aí na tua vida. Terceira coisa, não é fruto de uma oração mágica. Sabe que é oração mágica? Graças a Deus, nunca participei de oração mágica. Graças a Deus, nunca fui para uma consagração para fazer uma fila atrás para a pessoa ficar orando. Isso é oração mágica. Vem cá, plim de Deus, faz uma fila aqui. Isso só gera irresponsabilidade espiritual, porque a pessoa vira um parasita daquele profeta. Isso gera também uma decepção, frustração no futuro, porque é um crente carnal e a impaciência do ego dele, uma hora, vai fazer o seguinte: e aquele profeta orou, não aconteceu nada, vou pular para outro, aí vou me decepcionar com a igreja, vou sair da igreja. Não é uma boa desculpa. A igreja não presta, a igreja não ama, a igreja não faz. Na verdade, foi a impaciência e a irresponsabilidade dessa pessoa numa escravidão espiritual, recebendo um passe gospel. Ok? Passe gospel, sabe o que é o passe gospel, né? Te abençoo, sei o que, aí dá a mão, assim, tira umas coisas do corpo. Jesus não veio para isso. Nas ministrações, guiado pelo Espírito Santo, pode até acontecer uma simbolização para que o demônio entenda no mundo espiritual. Isso é outra coisa. Agora, pegar isso como regra e todo mundo que vem, sai, em nome de Jesus, limpa, isso aí é passe gospel. Oração mágica é uma solução fácil para os acomodados. Oração mágica não faz confrontação de pecado. Eu estou sentindo muito a presença de Deus. Muito, porque eu tenho certeza que você está sendo confrontado, assim como eu fui confrontada quando eu estudei esse livro e esses princípios começaram a chocar comigo. A oração mágica, ela não confronta pecado e o pecado é o passe livre para o demônio, então a pessoa nunca fica liberta. Ela vai ficando, tomando uma nova
Sabe o que é mentalidade de micro-ondas? Pastor orou, aconteceu. Pastor orou, aconteceu. E o profeta orou, foi. E olha como é que aquele pastor poderoso, olha como é que aquela pastora tem revelação. Vocês já ouviram isso? E tem que ser rápido a resposta, senão é fraquinho aquele pastor. Se o pastor vier e tratar o cara, é fraquinho. Se o pastor vier e falar assim, você está em pecado, o que você está fazendo não é legal, o que você está fazendo é antibíblico, não gosta, que é crente carnal, que é oração mágica. Só que oração mágica, coisas fast, micro-ondas, não funciona no reino do Espírito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quanto tempo o diabo levou para imprimir uma marca negativa na tua alma? Você não sabe? Responde para o teu irmão lá, a vida inteira. Desde o útero da sua mãe, ele vem tentando te ferir e formar uma mentalidade escrava, de bastardo, de órfão. Vocês estão entendendo isso? A vida inteira, até hoje. Se ele não te mata no ventre, ele quer te ferir, te ferir, te ferir para te distanciar de Deus o tempo todo. A oração mágica, ela proporciona um monte de parasitas espirituais que logo se desviam, porque não houve conversão. Ele só mudou de nome e de lugar. Eu era espírita, agora virei evangélico. E os mesmos princípios do espiritismo agora colocam no evangélico. Ok? Pelo contrário, a libertação, ela não opera na ociosidade. Então não adianta oração mágica. Tem que pagar o preço. É para quem está cansado e sobrecarregado. A libertação é para quem falou assim, eu não aguento mais essa vida. Jesus me salva, Jesus me cura, Jesus me sara. Eu me lembro, no ano de 1997, eu já era crente. E eu falava, eu era líder de um ministério grande, de 75 pessoas. Numa igreja grande, na maior igreja de Nilópolis. E eu falava assim, Deus, eu estou igual uma esponja seca. Deus, eu estou cansada da forma de pensamento que eu tenho, ainda tão mundana, liderando pessoas, ministrando palavra, orando pelas pessoas e as pessoas ficando melhor. Que Deus honre a sua palavra e o seu propósito. E Deus trata com o seu profeta, Deus trata com o seu servo, com o seu filho, com o seu discípulo. Amém? Amém. Será necessário resistir, diga comigo, resistir. Lutar. Humilhar-se. Falar alto, perdoar. Renunciar. Confessar. Perseverar. Pegar a cruz. E isso começa agora. Com você estando aqui toda quarta-feira recebendo ensinamento e sendo liberto. Porque se você não conseguir, pelo menos com as perninhas, andar até a igreja para adorar e receber a bênção, a cura, a libertação, meu Senhor, quem vai fazer isso por você? Ó, quem poderá nos defender? Já morreu, só Jesus pode. Amém? Glória a Deus. A libertação não é um fim em si mesma, porque senão ela se torna viciante e doentia. Fica um círculo vicioso. Não, porque ainda não fui liberto. Ai, porque eu preciso da minha libertação. Ai, eu vou lá na igreja. Aí eu tenho um problema, tá? Vamos comparar um vício. Aí você coloca em todas as áreas. Na área sexual, na área emocional, na área do dinheiro, na área da mentira, da falsidade, da falta de caráter. Você bota, aplica em todas as áreas que eu vou falar. A pessoa é alcoólatra. Aí ela vem na igreja. Jesus me liberta! Jesus me liberta! Pastor, ora por mim. Ah, pastor, eu quero a minha libertação é hoje. Mas é hoje que eu vou sair daqui liberto. Pastor, ora por mim que eu tô querendo. Eu tô pegando fogo, vambora. Aí a gente ora. Em nome de Jesus, todo vício, todo Zé Pilintra, todo Maria Mulã, Padilha, Exu Caveira, Tranca-Rua, sabe? Todos os capetas
cidadão celestial, vai para casa. Ah, sabe o que ele faz em casa? Fica com pena de jogar a garrafa de vodka fora. Ele foi liberto? A libertação dele começou, mas a libertação dele vai continuar quando ele pega a garrafa e ele assume: eu quero ser liberto sim. Fora. Eu quero ser liberto sim. Pastor, ora por mim, não consigo parar de trair minha esposa. Pastor, orou, estou contigo, vamos caminhar. Não vai destruir teu casamento, não deixa o diabo fazer isso com a tua vida. Ele chega em casa e faz, sabe o quê? Pega do celular, exclui o número, exclui o nome, exclui o Facebook, exclui, eu não quero mais essa mulher na minha vida. Eu quero a minha família. E isso é um processo de libertação eficiente e completo, está tirando a causa. Se deixar a mulher nos contatos do WhatsApp, o que você vai querer? Aí ela vai mandar uma foto sensual. E aí você vai cair de novo. Amém? Parece brincadeira, mas não é. É real. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, abre aí. Tô cansada já. Tô sem resistência física. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. A libertação leva-te, conduz a uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. Se a libertação não te levar para obedecer a Cristo, aos seus princípios, ao fundamento da palavra, a verdade é furada. Gera transformação no caráter em relação às áreas de derrota, as áreas que você não consegue, que é brecha para demônio. O desejo pela outra mulher, o desejo pelo outro homem, o desejo por pessoas do mesmo sexo, o desejo por crianças. Ou você acha que está muito longe da igreja? O desejo de falar mal para prevalecer. Quando eu falo mal do outro, eu sou bom. Ok? Se eu falar que você está fazendo errado, o que eu quero dizer? Eu faço melhor. Ou seja, Deus te colocou aí para nada, que Deus não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Você está me entendendo? Diga amém. E dá um sorriso para a câmera. Jesus está te filmando. Lucas capítulo 13, versículo 11 a 17. Não precisa abrir, só anote, mas anote mesmo. Não esquece que Provérbios diz que o conhecimento, o justo é liberto pelo conhecimento. Lucas capítulo 13, versículo 11 a 17 conta a história de uma filha de Abraão, uma mulher encurvada, a mulher que estava na igreja, igual você e eu. Filha de Abraão. Sabe quem conta essa história? Jesus. E Jesus fala: olha, a filha de Abraão, ela é da igreja, é do povo, é da aliança. Aí sabe o que ele diz? Prisioneira de Satanás há 18 anos, acometida por um espírito de enfermidade. Diga comigo: espírito de enfermidade. Quando eu falo para você repetir, não é porque eu não quero me sentir só, é para isso estar na sua cabeça. Quando a gente fala, a gente não esquece. Sabia disso? É uma técnica de memorização e aprendizado. Tá bom? Então quando eu falar repete comigo, você repete para você aprender. Tá legal?
te falaria a enfermidade. Mas ele foi bem categórico. Espírito de enfermidade. E aí, Jesus chamou aquela mulher, vem cá, olha aqui, você é filha de Abraão. E ela foi. Então a libertação, para que a libertação aconteça, é necessário uma atitude de quem quer ser liberto, ok? É tirar do celular o nome da mulher, é tirar do celular o nome do menino, ok? É desligar o pay-per-view, que esse negócio de Big Brother é coisa do capeta. Se eu souber que alguém nesse lugar pagou um negócio de Big Brother pra ver no celular, tá no banco. Em amor. Tô falando, tenho certeza que o pastor Sérgio, se estiver me olhando na câmera, ele tá apoiando. Porque eu sei que isso é o coração dele. Amém, amados? Isso é coisa do inferno. Ensinando a gente a trair, ensinando a gente a mentir, a ficar de voyeurismo, observando o sexo dos outros. Aí a gente não entende porque menininhas de 12 anos estão embarrigando. Que dentro da própria casa os pais estão ligando o pay-per-view do Big Brother. Crente! Crentinho, que crente mesmo não é. Jesus chamou, ela foi, atitude. Versículo 3, Jesus impôs as mãos sobre ela. Ou seja, ela deixou Jesus tocar em áreas que ela precisava ser tocada. E aí diz que automaticamente ela foi liberta e dava glória a Deus. Aleluia. Se você deixar, e eu estou te dizendo isso, eu rasgo a minha Bíblia, se isso não acontecer. Porque o Deus que eu sirvo, ele não é mentiroso. Mentiroso é o diabo, o pai da mentira. Desde o princípio ele mente. E ele mente na tua cabeça agora, dizendo que você não vai ser curado, que isso aí você já ouviu, negócio de orfandade, paternidade, de novo. Voz do capeta, espírito de engano, sai agora em nome de Jesus. Eu sei que você me entendeu. Jesus impôs as mãos em áreas específicas e ela permitiu. E eu rasgo a minha Bíblia, que se você falar Jesus pode tocar e rasgar o peito, igual aquela pessoa que está fazendo, entra aqui e muda tudo, Jesus. Você vai ficar liberto. Se você não ficar, eu deixo de ser crente hoje. Que eu creio no Deus que eu estou servindo, eu não estou de brincadeira. Ele me curou. Ele me salvou de uma trombose que ia para o meu coração, ia me dar para o meu pulmão, ia me dar uma embolia e me matar. Ele me livrou. Ele me livrou quando eu estava no morro pegando droga. Do chefe da boca me olhar e dizer, tu vai ficar? E eu ficar. Que adolescente é muito tapado, né não? A gente acha que está fazendo a maior coisa do mundo. A gente está caindo nas garras de Satanás. Jesus, no versículo 16, ele deu um diagnóstico. Ele deu um diagnóstico, e esse eu vou ler para você. Não precisa abrir. Eu prefiro que você fique me olhando bem atento. Bem atenta. No versículo 16 ele falou assim, sabe por quê? Jesus falou, porque o chefe da sinagoga ralhou, minha avó falava isso, frase da minha avó, ralhou com ele, ralhou, brigou, dizendo que aquilo era sábado, a sábado não podia curar, procura outro dia, ela já está 18 anos mesmo, né? Ela que vem outro dia, sábado não é dia de fazer isso não. Aí Jesus foi categórico com distinto. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, para o seu próprio benefício você faz, né? Mas para salvar uma alma você não quer. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? A libertação vem para quem está no cativeiro. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, esta filha da aliança, essa crente do projeto Vida Nova, essa crente da Assembleia de Deus, esse crente da Metodista, da
quarta. Libertação é hoje. Libertação é sábado, é domingo, não importa. É meia-noite, 1 hora da manhã, 6 horas da manhã. Não importa, é hoje. Por isso que eu disse, a tua libertação começa agora. É só você querer. Aleluia! Pra gente começar a ser liberto, entender o que não é libertação? Você entendeu? Diz amém. Você é inteligente, tem a mente de Cristo. Então, já que você entendeu o que é libertação, você entendeu que na libertação precisa da sua participação, do seu querer, do seu agir, da sua atitude em Deus. Por isso que eu disse, a libertação individual, ela compreende um problema maior. E para isso, para nós sermos libertos, precisamos entender a raiz do problema. Eu vou falar, infelizmente, não vai dar muito tempo. Eu gostaria de ter até 10 horas da noite aqui para te falar. E você ia me agradecer. E eu vou te dar um recado de Deus agora. Não fica olhando para o relógio não, porque senão vai ser bênção para você. Quando Deus dispensa as suas revelações, o Cronos não é nada. Fica no Kairos de Deus agora. Fica no Kairos do Eterno, amém? Ele habita na eternidade. Você sabe o que é Kairos? Que eu falei Kairos, todo mundo ficou assim. Você sabe o que é Kairos? Tempo de Deus. Mora agora no Kairos de Deus, amém? Esquece tudo. Vive hoje. Tira a âncora do passado. Para de ficar ansioso com o futuro. Vive o presente, amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz em João 8,32 que conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o quê? Libertará. Provérbios 11, versículo 9 diz: os justos são libertos pelo conhecimento. E o conhecimento da verdade. Por isso que eu vou te dar um panorama para você se localizar na batalha. Quando eu te falar, você vai ficar de boca aberta. Porque até hoje, quando eu leio e releio esses tópicos, eu fico: Senhor, é muito sério. É muito sério. Abra a tua Bíblia em Lamentações. Se você não sabe, Lamentações é de Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações, capítulo 5. Você vai ler comigo do versículo 1 ao versículo 3. E diz o seguinte: você já achou, amém? Facinho, né? Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Só até aí. O povo, Jeremias, estava dando o contexto do cativeiro físico e do cativeiro espiritual do povo de Israel. Não esquecendo de que toda maldição, toda prisão, toda cadeia que precisa de libertação tem uma causa. Para o povo passar isso tinha uma causa. Você vai ver nos versículos mais à frente que o profeta diz assim: os escravos dominam sobre nós. Sabe por quê? Porque nós fomos pedir pão para os egípcios. Nós fomos nos alimentar das porcarias, das idolatrias, das imoralidades do Egito. Nós não estendemos as mãos aos céus e abrimos a nossa boca e pedimos ao Deus do nosso pai Abraão para nos dar o pão. Nós fomos pedir às entidades do Egito. Vocês estão entendendo? E aí eles começaram a entrar num cativeiro e disseram: órfãos somos, estamos sem herança, estamos sem nada. Em nome de Jesus, toda a resistência para entender isso já quebrada agora. Todo sono, sai! Em nome de Jesus. Jeremias
cativeiro espiritual que é configurado pela orfandade e pela esterilidade. Eles recorrem a Deus, reconhecendo que tudo que eles estão passando é uma consequência. Está no versículo 6 e 7. Quando o espírito de orfandade entra, acontecem várias coisas com as pessoas. Em João capítulo 4, a palavra de Deus diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quando ele encontra com a mulher samaritana, ele fala: olha, o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, para ter libertação, a mentira tem que sair, porque em espírito e em verdade, não pode ter mentira, tem que ser em verdade. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer que tudo que está sujo, escuro e impede uma verdadeira adoração é um alvo de casa de demônio, é um lugar de atuação, de engano, de sentimentos que nos distanciam de Deus. Porque nós precisamos, todos nós, e você vai ver, você vai chegar a uma conclusão junto comigo, que todos nós, sem exceção, sofremos de algum sentimento de orfandade. Todos nós. A orfandade, ela castra o relacionamento paterno, capturando a pessoa pelo sentimento de órfão. A pessoa se sente abandonada, rejeitada, sozinha, sem ninguém. Aí vira o porco espinho. Qualquer ameaça de alguma coisa, ele já faz como? Vem os espinhos para ferir. Porque ele é ferido, ele vai ferir. A orfandade é o nível mais agressivo de rejeição e é o maior bloqueio para a comunhão com Deus. A orfandade, ela faz o seguinte, ela engana quem o carrega, dizendo que ele é um adorador, só que órfão não adora. Vou te dizer, órfão canta, órfão dança aqui, órfão faz tudo. Órfão faz oração bonita no púlpito, viu? Órfão faz até ofertório, se tu bobear. Órfão fica na portaria, mamando os carros da paz do Senhor, mas adorar não adora. Que para adorar tem que ser verdadeiramente liberto. Você está entendendo? O que acontece quando a orfandade entra na vida da pessoa? A pessoa vê, vai aí fazendo, né, um diagnóstico, um raio-x interno e vai vendo se você apresenta alguma dessas características. Porque eu acredito, se você está aqui, é para você conhecer e você ficar curado. Porque quando nós curamos uma enfermidade, quando Deus cura em nós uma enfermidade, fica dentro de nós. Deus tem promessas. Ah, promessa é para essa aqui que é mais santa para mim. Você não confia que Deus é Pai. Não se rende a Deus completamente. Aí faz, sabe o que? Mantém áreas restritas à ação do Espírito Santo. Aí quando você mantém áreas bloqueadas no Espírito Santo aqui, você não toca. Nesse sentimento que eu tenho por esse pecadinho aqui, você não toca, porque ele me dá muito prazer. Aí a gente arruma 1000 desculpas para dizer que aquilo não tem nada a ver, que aquilo é, a psicologia Freud explica, né, João Pedro? João Pedro fala assim: mãe, você faz psicanálise, para a senhora tudo Freud explica, vírgula. Freud ajuda, mas quem explica mesmo é a palavra de Deus, amém? Amém. Rouba a intimidade com o pai, impede de receber a herança, porque se você não é filho, você vai receber o que de herança? O pai só deixa herança para filho. Se você não é filho, se você é um mordomo, não vai receber herança. Logo, muitos acabam sendo vítimas de um falso relacionamento com Deus, baseado em culpa, querendo aprovação a qualquer custo. Aí agora eu quero ser colaborador.
Aí eu passei de nível, eu quero ser obreiro. Quero ser obreiro. Ai, que legal. Consegui. Aí eu vou ficar bonitinho o ano todo, porque no final do ano, quem sabe? Eu sou aprovado, obreiro aprovado e vou a diácono. Hã? Não, porque eu sou intercessor. Nós não somos nada, nós somos vaso. Amém? O tesouro que está dentro de nós brilhando é que é alguma coisa. Isto é, se ele resplandece em nós. Amém? Culpa, justiça própria, por mérito, eu orei muito, então vou receber. Você já viu coisas na tua vida que você falou assim, Senhor, me ajuda nisso, que o Senhor fez? Você orou quanto? Mesmo, hein? 24 horas, 72 horas, ficou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, só orando? E Deus te abençoou porque você é muito bom. Foi assim que aconteceu? Hã? Foi graça? Só graça? Simples graça? Qual o nome da graça? Você sabe? Quem escuta as zoe sabe. Fala comigo, Jesus. O nome da graça é Jesus. Sabe qual é a cor da graça? Vermelho sangue dele, amém? Graça sobre graça. Não adianta eu fazer as coisas por justiça. Não adianta eu achar que fulano errou. Não é assim. Está errado. Não adianta. A justiça é do Senhor, amém? Um relacionamento com Deus baseado na religiosidade, uma postura de crente. Veste terno, paletó, bota a saia lá no pé e o coque bem altão. Mas vai sem calcinha para a igreja. Mas sai dali e pega a diaconisa no motel. Tô falando mentira? Digo a verdade, não minto. Em todos os lugares, nenhum está livre das hipocrisias. Se nós não vigiarmos, quem está de pé, cuide para que não caia. Não acha que você é mais cheiroso que aquele que levou uma diaconisa para o motel, tá certo? Vigilância é o nome. Aí o Cote fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Que revelação tremenda que Deus deu para esse homem. Que essas pessoas vivem carregando uma balança de compensação nas costas. Elas vivem compensando a vida espiritual. Vivem tentando merecer o amor de Deus. Não vão conseguir. Diz assim, nunca serão. Nada que eu ou você façamos vai nos tornar merecedores do amor de Deus. Só graça. Graça sobre graça. São esses os sinais, alguns sinais de pessoas que carregam o golpe desse espírito, que jogam um manto de orfandade gerando essa identidade. Porque todo mundo que tem uma distorção, um problema da paternidade, foi ferido pelo pai, pela mãe, sabe o que acontece? É adotado por esse demônio chamado Moloque. Esse demônio faz assim, vem cá que eu te adoro. Vem cá que eu te encho de orgulho. Vem cá que eu te encho de arrogância. Vem cá que eu te encho de autopiedade, justiça própria e religiosidade. Vem cá, eu te faço um cafuné, você é tão lindo. Vem cá arder no inferno comigo. Amém? Amém para entender, ou não amém para isso, amém? Para entender esse processo, panorama espiritual, eu vou falar bem rapidinho mesmo. Eu sei que você vai captar, porque você tem a mente de Cristo. Bota a mão assim na tua mente e fala assim, inteligência de Cristo. Agora! Eu vou entender tudo rápido. Em nome de Jesus. A nossa herança espiritual, desde cedo ela foi traumatizada pela orfandade. Eu vou te dizer por quê. Porque nós, a nossa cultura brasileira, ela é influenciada por três troncos, três vertentes culturais e religiosas. A primeira, pagelança indígena, os índios. Quando os portugueses chegaram, quem estava aqui? Eles. Tudo de fora. Segundo, do cristianismo português, de Portugal, né? Portugueses chegaram aqui, colonizaram a gente. E da quimbandeiria dos negros africanos, religião
africana, os navios negreiros que vieram da África, dos escravos. Pegou? Sem dúvida, né? Índios, a gente tem uma falsa ideia que eles ficavam nas campinas, né? Lá nos matos maravilhosos, caçando borboleta. Índios no paraíso. É um engano. Havia muita agressividade, canibalismo, idolatrias, muito envolvimento com feitiçaria, culto aos mortos, imoralidade, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, culto a Moloque, orfandade, sangue inocente derramado, invocação de entidades para o nosso solo. Olha como o nosso solo é contaminado. Olha como o nosso povo é contaminado. Sabe como é que a gente sabe disso? Porque o tal do cara chamado Américo Vespucci, você já estudou esse nome em história? Eu sei que aula de história, para quem não gosta, é chato pra dedéu. Mas para quem gosta, é maravilhoso. É o melhor prato, é o prato favorito. Mas vocês já ouviram esse nome? Américo Vespucci, em 1504, ele mandou uma carta para Portugal, dando relatório dessa terra. E ele falava das relações sexuais e morais dos índios. E falava dos banquetes antropofágicos. Sabe o que é isso? Comia gente, eles comiam gente. Ele pegava você vivo e começava a te morder, arrancar pedaço e comer, achar delicioso, igual a picanha sangrando lá no rodízio. Ó! Assassinado assim, friamente. E ele falava isso, sobre a imoralidade, sobre os sacrifícios. Aí, quando os portugueses chegaram aqui, a orfandade aumentou. Sabe por quê? Porque eles estupravam os índios, eles violentavam os índios, pegavam, escravizavam, batiam, surravam, destruíam famílias, matavam. Alguns índios sumiam, que conseguiam fugir, se suicidavam com medo. Armas de fogo, eles nunca viram aquilo, eles conheciam arco e flecha, faca, essas coisas manuais. Agora, aqui, canhão, espingarda, arma, eles nunca viram isso. Olha como aumentou e propagou a destruição de famílias a chegada dos portugueses aqui. Você está percebendo que contexto você vive? A herança do povo brasileiro, a herança sua e minha. Nosso solo é manchado de sangue desde antes de ser descoberto. Os portugueses, agora você vai babar. Segura o queijo. Segura o queijo. Pode ser, segura mesmo, você vai cair. Você sabia que o nosso cristianismo português que veio nos colonizar, ele é totalmente muçulmanizado? Meu Deus. Sabe por quê? Você vai entender. A igreja primitiva, ela se difundiu muito rapidamente pela Europa, né? Multiplicou, mataram um, mataram outro, aí multiplicou igual o Grêmio. Muito. Jogaram água lá e multiplicou muito. Jesus espalhado na Europa, a igreja primitiva cresceu muito. Mas sabe o que acontece? Durante muitos séculos, os árabes muçulmanos dominaram a Península Ibérica. O que tem na Península Ibérica? Quem sabe? Quem é bom aí em geografia? Opa! Professora pedagoga Fernanda Rodrigues. Aplauda o Senhor pela vida da Fernanda, né? Que linda! Ela tá roxa, não tá nem vermelha. Portugal e Espanha. E aí, essa ocupação influenciou a mentalidade daquele povo cristão. Para você ter uma ideia, o uso do terço foi herdado do Islã, você sabia disso? Do Islã e da Índia. Para você ficar repetindo o mantra. E não é isso? Agora é católica roxa. Agora é devota do menino Jesus de Praga. Terço. Quantos Padre Nosso, quantos Ave Maria, quantos Salve Rainha, quantos... Ficava bolinha por bolinha. São mantras. Você fica repetindo aquilo ali, nem te comove, você já fala, nem sente. E aí, quando você quer mudar uma mentalidade, o que você faz? Você influencia a cultura, correto? Muda a cultura, muda a mentalidade. É o que o pessoal aí da bandeira vermelha, da estrela, não preciso nem falar que partido é, está fazendo com o nosso Brasil. Tem um monte de granos, não sei falar esse nome direito. Por aí.
A mente malévola e diabólica do Marx. O Gramos, né? Não o Marx. Isso aí está se falando muito aí nas redes sociais. Você que anda muito pelo Facebook, no Twitter, você está ouvindo isso direto. Urbanização, bolivarianos. É que estão tentando fazer com o nosso país, sabia? De novo. Você vai ver que temos uma presidente que eu me nego a infringir as regras da ortografia só porque ela quer. A nossa presidente, mulher, como as potências de mulheres têm crescido muito, você vai ver que isso é um movimento que não vem da parte de Deus, sabia disso? Não babe ainda, calma. Vou falar, não sou machista, fica tranquila. Segundo Dave Hunt, eu gosto muito, falecido já, ele escrevia muito, ele participava de um movimento chamado Chamada da Meia-Noite, eu acompanhei ele muito. Ele escreveu um livro chamado Jerusalém, um cálice de tontear, e ele fala o seguinte, que dizem, né, que no Islã, Alá quer dizer Deus, né? E aí, colocam pra gente como Deus é o nosso Deus, é a mesma coisa que o Deus de vocês, Alá é Deus, é como se fosse Deus. E aí ele diz o seguinte no seu livro, não se esquece que o justo é liberto pelo conhecimento. Alá é uma contração de Al-Ilá, nome pessoal do Deus lunar, Deus Lula, Deus lunar, chefe dos deuses da antiga Kaaba, que era um centro de adoração politeísta, idólatra, símbolo até hoje, não é uma lua no islamismo? Não é uma lua? Amém? Amém. Você lembra disso? Então tá bom. Corroborando com o que eu estou te dizendo. Deus lunar. Alá significa Deus, não Pai. Nós temos uma inscrição para Deus Pai, que é Abba. O nosso Deus, Jeová, Yahvé, ele é Abba. Alá é Allah só. É um Deus que não é pai, ou seja, é uma religião de órfãos, descendentes de Ismael, filho bastardo de Abraão, o rejeitado. É um povo que se sente órfão, rejeitado o tempo todo. É um Deus rigoroso, intolerante e cruel, que ensina a chacina, que ensina a matar, a homicídio e suicídio. Logo, o cristianismo com essa influência, lembra que eu falei que eles influenciaram o cristianismo lá na Península Ibérica? Que está incluído Portugal, e Portugal colonizou a gente. Essa influência veio toda para cá. Essa influência foi um dos grandes responsáveis pelas cruzadas. Quem era das cruzadas? Que é o equivalente a jihad, guerra santa. Estão entendendo as cruzadas? Jihad, guerra santa? E com a Inquisição, a intolerância religiosa. Sabe por quê? O Islã, isso é importante, amados, você entender isso. Eu não vou subestimar a sua inteligência nunca. Eu podia dizer assim, eu não vou falar isso para eles não, que eles vão entender, eles vão ficar de saco cheio disso, porque isso é muita informação. Eu acho que você deve saber, você deve entender o que está acontecendo ao seu redor, quais são as suas raízes. Eles uniram. O Islã, ele uniu a religião com a política governamental. Então, negar o Islã é negar a pátria. Por isso eles matam em nome do Islã. São xiitas, são jihadistas. E aí você imagina que tudo isso foi trazido para cá e os portugueses começaram a colocar isso aqui. A catequizar os nossos índios com esse Deus rigoroso, cruel, que ensina a matar. Não foi o que foi passado por nós? Para nós o tempo inteiro? Se você pagar uma promessa, subir a escadaria da penha, você vai conseguir a sua bênção. Faz uma promessa. Eu fazia novena, mano. Eu era católica mesmo. Eu ia nas novenas com as senhoras.
Quando era na minha casa, eu achava mega, mara, show. Então, eu sei do que eu estou falando. E aí eles começam, os portugueses deixaram suas mulheres lá, suas famílias, chegam aqui, pegam as índias, formam família, passam o cerol, filhos bastardos, filhos de adultério, um monte de orfandade. Um monte de filho rejeitado, bastardo, revoltado, um monte de mulher estuprada, abandonada, ferida. Está sacando com a nossa origem? É mais profundo do que você imaginava? Segura agora, negros. Já estou terminando. Chegaram escravizados, separados à força dos seus pais, famílias destruídas, vítimas de exploração sexual dos seus senhores, ok? Estão acompanhando? Vítimas de exploração sexual, muitas crianças mestiças abandonadas, muitos abortos para esconder a vergonha das imoralidades dos negros com seus feitores, dos negros com seus senhores. Trouxeram a religião, muita feitiçaria, magia negra, culto aos mortos da África, e fizeram, sabe o quê? Como eles não podiam cultuar esses deuses aqui, eles fizeram sincretismo com os santos católicos. Aí eles fizeram, vou te dar um exemplo, São Jorge e Ogum, ok? Dentre muitos outros. Dentre muitos outros. Fizeram sincretismo para poder adorar aqui escondidinho. Aí eles disseram para eles assim: beleza, faz esse sincretismo, e agora vocês têm que servir ao nosso Deus. Os portugueses falando. E eles perguntam assim: que Deus é esse que permite tanta exploração? Que Deus é esse que permite tanta matança? Esse Deus eu não quero. E aí o diabo cumpre o seu propósito. Afasta as almas da paternidade de Deus. Afasta você de Deus num movimento de bruxaria, num movimento de idolatria, numa falsa religiosidade, numa religião baseada em culpa e justiça própria. Nunca vão ser cristãos. Os negros serão órfãos. Somos ou não somos a mistura disso tudo? Sim ou não? Sim. Índios, portugueses e africanos, a soma disso é igual. Essa equação resulta em feitiçarias, sacrifícios humanos, culto aos mortos, imoralidade, abandono, injustiça, escravidão, homicídios e suicídios. Ok? Agora, nós estamos cercados de orfandade por todos os lados. Cercados de um referencial de pai distorcido, rompido. Não queremos esse Deus. Você sabe onde você vai ver isso? Na família, hoje, no Brasil. Pais ausentes, é o que nós vemos, amém? Pais ausentes, beberrões, violentos, adúlteros, mães que tomam o lugar do pai na casa, que são obrigadas a fazer o papel de pai e mãe, inversão de valores. Aí o filho fica com o referencial errado da mulher como o sargento e o pai como a lavadeira. Divórcios, tá vendo a orfandade nas famílias brasileiras? Famílias disfuncionais. Um casou, separou, outro casou, separou, veio o marido com um filho, a mulher com 2 filhos, juntaram, foram morar as 3 crianças na mesma casa, e a briga, e a separação, e a preferência por um, e não porque você não é meu pai, não porque você não é minha mãe, você não manda em mim. Olha a discórdia, olha a rejeição, olha a orfandade, olha o abandono, olha a violência emocional. Filhos abandonados em creches, em babás e pasmem, abandonados para a galinha pintadinha, abandonados para o Bob Zoom, abandonados para essas musiquinhas. Bota essa maldita galinha, né? Ouviu? Quem foi que compartilhou? Foi você, Anderson? Quem compartilhou aqui? Antes, foi você? Muito engraçado, e é uma realidade. Antes da mulher grávida, meu filho, vou botar com atividades educacionais, não vou deixar minha televisão. Depois que nasce, vem a mulher estressada
da população brasileira. Pensa, realiza o número. Contabilizou? Não tem o nome do pai na certidão. Sabe o que está na certidão dele? Pai, não tem, ausente. Pai, não tem. Filhos rejeitados por conta do sexo livre e irresponsável. Filho do bonde, filho do funk. Quem é teu pai? Sei lá, qualquer um daquele baile ali. Pode ser meu pai. Mulheres que têm filho com um, filho com outro e mora com um quarto que não teve filho, mas já vai embarrigar já. Estou falando mentira? Vocês estão vendo isso? Milhões de abortos por causa da vergonha e por causa do egoísmo. Eu estou muito nova, quero viver minha vida. Então não transe. Se guarde para o casamento. Sexo seguro para o casamento. Não vem com essa história de camisinha. Usa camisinha, toma anticoncepcional. Isso aí é história para boi dormir. E isso aí é tapar o sol com a peneira. Não quer pecar? Transa depois de casar. Amém? Um país de padroeiras. Agora a gente vai chegar nas padroeiras que eu falei da nossa presidente e de outros presidentes e de ministras e de mulheres e mais mulheres que ocupam lugares. Um país de padroeiras com sistema matriarcal, usando o pretexto da intercessão. Pede a mãe que o filho dá. Você já viu isso? Eu ouvi muito isso, eu era católica. Pede a mãe que o filho dá. Aí usa o pretexto da intercessão para bloquear o teu acesso ao Deus Pai. Só que se esquecem que na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado, Deus dos seus céus, Deus da sua santa habitação, rasgou o véu do templo de cima para baixo e falou assim, pode vir. Você não precisa de ninguém para interceder por você. Não tem essa história de padroeira. Sabe o que acontece? Vê se não é assim, vou pintar um quadro para você. É uma mãe de Deus, com um pequenininho Jesus nos braços e um pai que não aparece. É ou não é? Não é isso? A mãe de Deus, com o menino Jesus pequenininho no braço, indefeso, Jesus não pode fazer nada. Menino Jesus. E um pai que não... Cadê o pai? Cadê o Deus Pai? Isso reflete na família, na inversão dos papéis o tempo inteiro, mensagens subliminares. Orfandade espiritual está mais do que claro. Entidades demoníacas, que a principal delas é Moloque, uma das entidades mais antigas, adoradas e cultuadas com sacrifícios de crianças, sangue inocente, derramamento de sangue inocente. Antigamente era criança jogada. No desenho do Pica-Pau você lembra? Toca os tambores, joga a criança no fogo, joga a pessoa no fogo. Aquilo ali é sacrifício de Moloque, no desenho. Hoje o sacrifício de Moloque continua nos ventres das mulheres através dos abortos. Altares de Moloque, onde o próximo filho vai nascer no túmulo do irmão. Já pensou nisso? Ela vai gerar outro filho, aí desse ela vai deixar nascer, porque agora se apaixonou, casou, se ajudou, se amigou, vai deixar nascer. Aí outro filho vai nascer no túmulo do irmão, onde o irmão foi enterrado, morreu. Estão entendendo? Orfandade espiritual. Essa entidade, ela se baseia, ela age nesse sentimento causado pelas feridas na alma, que afasta as pessoas de Deus, as rejeições, como eu já falei. O cristianismo, baseado na culpa, na justiça própria, na religiosidade, é uma consequência dessa herança cultural e espiritual que nós recebemos o tempo inteiro. Isso é uma ministração de gerações e gerações. Estudando essa nossa realidade e essa nossa história, você pode agora dizer comigo que todos nós temos de alguma maneira um sentimento de órfão? Se você disser para mim, eu não, pastor, está amarrado em nome de Jesus, tu ainda não descobriu. Alguma coisa em nós grita lá dentro, está faltando um pedaço. Alguma coisa está
diz: precisa de cura. Tudo isso mostra como o diabo age na vida das pessoas. Ministério de música, pode subir. A orfandade deixa as pessoas insensíveis, duras, cínicas. Deixa as pessoas descrentes de um Deus Pai. Deixa as pessoas arredias. Não querem relacionamento mais. Não querem perder. Não querem sofrer o dano. Ficam com medo o tempo inteiro de serem envergonhadas. A orfandade nos impede de amar a Deus. Gera desamparo, gera insegurança. Você se sente inseguro? Você se sente sozinho? Olha para trás, vê o que está faltando. Agora a gente já se situou nessa batalha, nessa guerra, a gente já entendeu esse contexto onde a gente está, e agora a gente já sabe o que a gente está lutando, aonde nós estamos lutando, o que precisamos, o alvo que precisamos atingir. O maior campo de batalhas é a nossa mente e o nosso coração. Eu coloquei ali uma frase embaixo de quartos de cura e libertação. Não sei se dá para você ver. Porque a maior arma que o diabo tem contra nós são nossas próprias feridas. É a maior arma. É a maior arma. Nós entendemos hoje, o que eu preciso entender hoje é que o diabo é o pai da orfandade. O diabo é o pai da orfandade. E desde sempre ele quer te fazer órfão. Desde sempre ele quer te separar de Deus. Esse é o alvo dele. Só que eu tenho uma notícia para você. Abra a tua Bíblia no Salmo 68. Abra a tua Bíblia no Salmo 68 e você vai ler esse versículo de pé que eu já estou terminando. Salmo 68, versículo 4 e 5 diz o seguinte: depois disso tudo que nós falamos, todo esse panorama, há uma esperança para nós. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Pai de órfãos é Deus. Pai de órfãos é Deus na sua santa habitação. Pode ter uma raiz católica, pode ter uma raiz muçulmanizada cruel, pode ter a pagelança, pode ter culto aos mortos de negros, pode ter tudo isso, mas eu tenho um Pai dos céus que me defende, que me cura, que me trouxe aqui para começar em mim uma libertação completa e total. Total. Não ache você que você já ouviu o suficiente de orfandade e paternidade, não. Eu sou ministrada até agora quando estou ministrando. Eu sou ministrada. Feche os seus olhos. Se você está aqui hoje é porque você é filho. E se você está aqui e não recebeu Jesus ainda, é porque Deus quer que você seja filho. Deus quer te adotar. Deus quer que você não ande mais sozinho. Deus quer te dizer assim: eu te garanto. Que o Pai te garante a gente quando vem o inimigo, quando vem alguém brigar com a gente, o coleguinha, quando a gente é pequeno, eu vou chamar meu pai. Eu vou chamar meu pai. Eu faço isso hoje com meu Pai Celestial. Eu fazia quando era pequena, eu falava: vou falar com meu pai. Você vai ver só, meu pai é bravo. Eu falo isso hoje. Você vai falar calúnia? Você vai inventar mentira? Você vai falar mal de mim? Problema teu, vou falar com meu pai. Vou falar com meu pai. Você vai ser injusto comigo? Não, problema meu. Eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Eu
frutífera, você começa uma coisa e nunca termina. Aí perde o gosto, começa outra. Não tem identidade, não sabe o que quer. Deus quer te tratar. O Senhor quer te libertar, assim como Ele tem me libertado. Eu tenho provado a libertação de Deus todos os dias, e eu te digo, é muito bom. É muito bom sentir paz. É muito bom sentir paz. É muito bom que eu olho para trás. Você pode olhar para trás, e se o teu pai cometeu alguma injustiça com você, ele não foi o modelo que você queria, que você esperava, que você precisava. Você tem um Deus que é Pai, que cura, que diz: vem aqui, que eu vou colocar minha mão no teu coração, e eu vou tirar todo esse sentimento, essa raiva que você sente, essa agressividade, essa ira. Você não fala com teu pai, você não fala com a tua mãe, você não fala com a tia, não fala com a irmã, não fala com a avó, não fala com a avó, não perdoa. Amargurado, angustiado. Libera a tua vida para Deus hoje, em nome de Jesus. Se você quer, assim como eu, que Deus trabalhe na sua vida, como eu te disse, se você deixar Ele tocar nas áreas que você precisa, e você sabe que você precisa, você identificou, Ele vai fazer, e você vai ficar curado e vai glorificar a Deus. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Eu preciso, vem correndo. Vergonha é sair daqui carregando um peso nas costas. É você sair daqui carregando um saco de pedra. Você não aguenta mais viver com isso, conviver com isso. Fica com vergonha não. Pode ser sua última chance. Eu não sei se você vai sair daqui e vai viver até amanhã. Eu não sei se eu vou viver até amanhã. Então eu preciso te dar esse recado, que se o Senhor me levar, eu estou com Ele na glória. Mas eu não perdi tempo, e fui e vim aqui, fiz a vontade dEle, e te falei o que Ele mandou falar. Agora, se você não tem certeza se amanhã vai acordar vivo e precisa tratar alguma coisa com Deus, essa é a hora, sabia? Essa é a hora. Trata com Ele aqui. O altar é para filho. O altar é para filho. Perdoa teu pai, vai. Ele era tão vítima quanto você foi. Perdoa teu pai. Ele te batia, ele te xingava, ele te humilhava, ele te escorraçava, ele te odiava. Ele abusou de você. Mas ele foi tão vítima quanto você foi dele. Ele foi de outro pai, que foi de outro pai, que foi de outro pai. E o diabo foi perpetuando a maldição, a separação na tua família. Só que hoje acabou. Acabou. E você não vai viver choramingando esse passado, não. Se ainda dói, é porque você precisa de cura. Se você ainda faz força para esquecer, para não pensar nisso, é porque você precisa de restauração. Você precisa liberar teu coração, liberar tua mente. Você não se consegue submeter a um pastor que você olha para ele e você lembra do teu pai. Você critica, você fala: eu não, porque ele te lembra do teu pai. Duro, complacente demais, não interessa. Ele não é o teu pai. Perdoa tua mãe. Perdoa ela, em nome de Jesus. Ela foi tão vítima quanto você. Ela te agrediu com palavras, ela te xingou, ela disse que a tua vida não ia pra frente, ela disse que você não valia nada. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge como um leão.
vestido de ressurreição.